Olá, pessoal. Bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro virtual da Casa do Saber, que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Eu sou Marcelo Pirozelli, junto com o Guto Belchior, estamos aqui mais uma vez para promover a convergência entre pessoas que têm em comum o prazer pelo saber. Hoje aqui com a gente, Anne de Matman e Emanuel Pessoa. A Anne é especialista em transmediação de conflitos, e o Emanuel em negociações. O que a gente espera acrescentar hoje com a aproximação desses dois olhares que eles trazem para a gente? A questão das emoções e dos sentimentos que estão envolvidos nessas situações e quanto aprendizado a gente consegue tirar dessas situações para o nosso autoconhecimento, né? Então, eu vou começar, acho que a conversa aqui tem grandes chances de ser o tempo vai ficar bem pequeno para a quantidade de ideias que tem para a gente colocar aqui, então eu vou passar a bola logo para a Anne, para ela contar para a gente aí um pouquinho o que é a transmediação, e depois o Emanuel apresenta aí um pouco do olhar dele sobre negociação e a gente começa esse bate-bola. Tá bom? Vamos lá? Gutão, quer acrescentar alguma coisa antes da Anne começar? Não, só agradecer aqui a presença da Ania, agradecer a presença do Emanuel, todo mundo que está acompanhando a gente, falar que o nosso aplicativo, Casa do Saber On Demand, está disponível gratuitamente até o dia 30 de abril, então é só entrar na Apple Store, só entrar na Play Store e procurar por Casa do Saber On Demand. Marcelão, contigo. Anne, por favor. Ok, então, é claro, vou começar agradecendo demais essa chance de vir para cá e poder trazer a transmediação. Então, a história é a seguinte, eu vou tentar trazê-la um pouco provocando um pouco. A ideia é a seguinte, para o transmediador, o conflito, na verdade, ele é uma percepção, ele é uma narrativa. Então, quando a pessoa se define como estando em conflito, é porque ela tem uma história dela, pessoal, subjetiva, que ela termina construindo, através dessa percepção, uma narrativa da qual ela não abre mão. Então, a ideia de conflito entre duas pessoas é porque, pelo menos uma delas, tem essa narrativa muito bem construída e muito firme, e tudo que ela quer é poder ser ouvida pelo outro lado. Então, uma das dificuldades, quando a gente pensa em mediação, é justamente de não deixar as duas pessoas se encontrarem diretamente, porque ambas só querem falar, elas não estão aí para ouvir. Então, o primeiro passo da transmediação é de trabalhar individualmente e realmente ouvir, porque quando você ouve verdadeiramente o outro, embora ele esteja repetindo aquela história daquela dor, daquela mágoa, do ressentimento, aquilo que a gente chama de ladainha, quando ele fica repetindo aquilo, na verdade, ele não ouve o que ele está dizendo. Ele está sendo, eu costumo dizer que ele é falado pelas palavras, ele não as fala. Então, quando ele tem um parceiro que está com ele, ouvindo atentamente, seguindo os caminhos que ele vai percorrendo com a fala, o que acontece é que, pela primeira vez, depois de algum tempo, a pessoa que não para de falar começa a se ouvir. E quando ela se ouve, muitas vezes acontece um milagre da trans, e a pessoa para e diz, meu Deus, o que eu estou falando? Eu nem penso isso. Então, muitas vezes, e como eu disse que o conflito é uma percepção, nesse momento mágico se dissolve a percepção. E muitas vezes, só pelo fato da percepção ter se dissolvido, o conflito também desaparece. Está claro? Sim, e aí, sim. Quando a pessoa ainda quer, apesar de tudo, apesar de estar sacando que a narrativa que ela escolheu de conflito era uma escolha, e que, portanto, ela poderia ter escolhido outras narrativas, a gente pergunta se ela quer que a segunda parte também entre na história. Se ela ainda não tiver dissolvido o conflito, a gente procura o outro lado, e lá vem o outro lado com a narrativa dele preparada, achando que a gente comprou com a primeira parte. E a gente faz o mesmo trabalho de dessensitivizar a narrativa, de diluir, de dissolver aquela posição. Eu paro por aqui para depois a gente engrenar com a negociação. Legal, obrigado, Anne. Emanuel, está com você aí. Tudo bom, Marcelo? Muito obrigado. Tá aqui você e o Guto que eu já conheço há muito tempo. Obrigado, Anne, por a gente estar dividindo esse espaço. Marcelo, o que aconteceu para mim é muito claro.
Eu venho ensinando negociação executiva há muitos anos, em vários lugares do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer o Guto quando a gente fez um curso de Stanford juntos, e nessa época eu já tinha feito um curso, o meu mestrado em Direito na Universidade de Harvard. E em Harvard existe essa metodologia chamada Método Harvard de Negociação, que é a metodologia mais consagrada de negociação do planeta. É utilizado pelos principais negociadores em nível mundial, seja empresas, sejam organizações multilaterais, sejam acordos de paz, de presidentes, etc. E nesse momento, o que a gente tem visto muito é que a maioria das pessoas elas têm a necessidade de renegociar os seus contratos. Porque em tempo de crise, a principal coisa que as pessoas devem fazer numa crise financeira causada por essa crise de saúde é garantir a saúde financeira delas enquanto pessoas físicas e garantir o fluxo de caixa das empresas delas. Então, a ideia de sair agora falando de negociação para as pessoas, é ensinar para elas técnicas já consagradas, aplicadas há muito tempo, que permita que elas renegociem absolutamente todos os seus contratos para garantir que elas consigam chegar até o dia depois de amanhã. Beleza. Botão, quer fazer alguma colocação, hein? Eu queria, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a Anne estava falando, eu queria ouvir um pouco também do que o Emanuel traz da sua experiência, que é um pouco que toda a história tem três lados, né? Tem, na verdade, a história de um lado, a história do outro e a verdade. E eu queria entender um pouco essa visão, assim, na ótica de vocês, como que a gente, até nos nossos conflitos particulares, talvez, o que a gente pode aprender tanto dessa ótica da transmediação quanto da ótica da negociação em si, usando isso como pano de fundo, né? Desse quase que esse dito popular que toda a história tem três lados, o lado de um, o de outro e a dita verdade. Né? Bom, se eu puder, lá vou eu. Então, o grande problema, como eu estava te falando da percepção, e agora que o Emanuel está falando de como as pessoas têm que renegociar, na verdade, toda a sua vida, né? Não só a parte econômica, porque toda ela está dentro desse pacote. A coisa mais difícil no trabalho da gente é que as pessoas mudem de ideia, porque elas se agarram de uma maneira, naquela narrativa, é uma narrativa identitária, é uma narrativa de essência divina, messiânica, o que você quiser. Mas a gente, quando eu digo as pessoas, eu estou me incluindo também. A gente tem uma loucura e um tesão pelo que a gente acredita, que a gente não abre mão de jeito nenhum. Então, o grande problema do negociador ou do transmediador é de como chegar lá para que a pessoa possa suspender, e eu gosto muito da palavra suspensão, deixar os seus valores, não digo nem entre parênteses, mas suspensos por um momento. Então, aquela história que eu estava te dizendo, de que, em primeiro lugar, você ouve, mas de uma maneira absurdamente ouvinte, para a pessoa começar a se amolecer naquela sua rigidez, naquela sua algema de não querer abrir mão de jeito nenhum. Então, esse é o começo. Agora, tem uma história que aconteceu e que é muito legal quando o Emanuel fala da reformulação de vida, do econômico total, com a questão da crise. Porque o negócio, assim, eu vou contar uma coisa que me aconteceu pessoalmente, e que ela assim, serve de metáfora para o que eu estou falando sobre a desconstrução das nossas narrativas cristalizadas. Quando começou o retiro, né, quando começou essa coisa de a gente ficar fechados, nos 2, 3 primeiros dias, eu estava achando o máximo, né? É novo, legal. Mas, de repente, eu comecei a me perguntar, não é possível, como é que no mundo inteiro, tudo aquilo que a gente acreditou o tempo todo, o sistema, o capital, as lojas, as ruas, os carros, tudo, se você quiser, you name it, tudo está em suspensão. E aí eu lembrei de uma história de quando a gente fala de como é que as pessoas se formam, como as narrativas se formam, como o consciente se forma. Então, a ideia é a seguinte, você vai todo dia para o teu trabalho e você vê, tem um edifício que está começando a ser construído no teu caminho. E você, a cada dia, vê uma viga que sobe, mais um andarzinho, mais um isso, mais um aquilo, e passados alguns meses, os caras começam a colocar tijolo, parede, janela,
e, de repente, tem um prédio. E nunca mais ninguém vai ver ou saber de tudo aquilo que foi a estrutura que, na verdade, segura e deu forma e aconteceu o prédio. Se um dia você tiver um encanamento, algum problema de encanamento, você quebra uma parede, você vê um pedaço da viga. Você tem um problema, um trauma, você vai no terapeuta e ele trabalha o trauma, é um pedaço da tua viga. Mas aquela estrutura, forever, desapareceu, certo? Certo. Então, o que o coronavírus fez foi que a estrutura da nossa sociedade, do nosso presente, do mundo, do globo, ruiu. E foi isso que eu senti naquele momento, que eu disse, mas e como é que vai ficar? E como é que é? E aonde está isso? Então, na hora que eu percebi esse ferro enferrujado desmilinguindo, eu vi, e agora eu também falo sobre essa história do Emanuel, eu vi a tremenda possibilidade que esse ruir das estruturas oferece para esse edifício, que agora pode realmente tomar novas formas, porque ele nunca pôde. As amarras sempre tiveram lá muito duras, segurando. Então, agora está tudo desmilinguido e as formas dos edifícios podem começar a mudar. Era isso que eu queria dizer, inclusive em relação a reconsiderar e repactuar a todos os meus pacotes econômicos, e a gente já está vendo um pouco isso acontecer, das pessoas terem uma... Já vou parar, vou só falar mais isso. Das pessoas terem uma nova postura até em relação ao capital financeiro. Eu vejo como o comportamento financeiro está mudando, o desespero ou o não desespero, as pessoas estão se desesperando menos. Tem alguma coisa muito sólido que realmente está desmanchando no ar. Era isso. Perfeito. Emanuel, deixa... Desculpa, Marcelão. Vai lá, que depois eu jogo. Queria fazer uma pergunta para o Emanuel. Eu vou, então, fazer uma colocação que acho que é um juntar pontos das colocações deles, aí depois você coloca a pergunta nova, só para não perder. Beleza, boa. Não, ouvindo os dois, me passou duas coisas pela cabeça, eu estou tentando conectar, né? Uma, ouvindo o Emanuel sobre negociações, e lembrando de uma questão que eu acho muito importante quando se fala em negociação, que é a questão de conseguir tirar as pessoas da batalha de posições e chegar no entendimento dos interesses, né? Eu sempre me esforço muito nisso. Se você não tira as pessoas da batalha de posições e chega na descoberta dos reais interesses que estão por trás, geralmente você vai ter um dispêndio muito grande de tempo e de recurso. E, às vezes, quando você descobre rápido esses interesses, você cria uma solução muito simples. Assim, um exemplo bem bobo, mas, às vezes, tem, sei lá, duas pessoas disputando uma poltrona. E aí você fala, então, qual é a solução? Preciso comprar outra poltrona? As duas pessoas querem aquela poltrona? Não, às vezes é a posição que aquela poltrona está, é o que está se enxergando a partir daquela poltrona. Então, se você colocar um sofá no lugar daquela poltrona, é capaz que você resolve a situação. Então, você precisa entender qual é o interesse. O interesse é assistir a televisão que está diante da poltrona. Então, beleza, você põe o sofá ali, você resolve. O sofá, de repente, está dentro de casa, você não precisa comprar outra poltrona. Então, tirar as pessoas dessa batalha de posições para fazer com que a negociação seja mais eficiente, mais rápida e, eventualmente, mais barata, me leva para uma questão que, aí, conectando com a fala da Anne, que é a questão do autoconhecimento, a questão de... Você falou do prédio em construção, que nunca mais a gente vai ver como ele era e tal. Eu tenho a impressão de que é muito difícil você enxergar o lado da pessoa pré-adolescência, vai? É como a gente ouvir por aí falar, uma pessoa só conhece a outra quando envolve dinheiro, né? Eu costumo acrescentar uma parte nessa colocação, que é, você só conhece a pessoa em duas situações, ou quando envolve dinheiro, concordo com essa afirmação, ou quando você a conheceu antes da adolescência. Se você conheceu aquela pessoa criança, infantil, desarmada da batalha pela vida social, pela vida profissional, você tem uma chance muito grande de entender quais são os interesses dessa pessoa. Então, uma coisa que eu apliquei na minha vida e sempre deu muito certo foi tentar trazer um pouco de como foi a minha infância, de como eu sou na minha essência, nas conversas. Às vezes, até quando eu estou entrevistando uma pessoa,
eu, em vez de fazer um monte de perguntas, eu falo. Eu falo um monte de coisas, e muitas das coisas que eu falo estão relacionadas a essa minha essência. Como eu pensava desde criança, como eu decidi seguir a minha vida profissional. E aí aquilo, se é uma pessoa com uma saúde emocional bacana, e porque também se não é, aí nem é legal eu trazer para a empresa, então nem adianta, né? Se a pessoa tem uma saúde emocional bacana, ela acaba se conectando com você e começa a contar da vida dela também. E quanto mais você pratica isso, quanto mais você mergulha nesse lado de como essa pessoa era na época que o prédio ainda não estava revestido, mais fácil você vai conseguir conciliar os interesses, que na verdade às vezes não são tão distantes como a gente pensa, né? Desculpa me estender aí, Gutão. Não, cara, muito, muito legal a colocação. Eu sei bem na linha do que eu ia jogar para o Manuel também, porque, e nessa linha do que a Anne está falando, na verdade está tudo ruindo, né? Então, assim, e aí vindo para esse aspecto mais pragmático, Manuel, putz, às vezes o dono do restaurante, pô, vai negociar com o dono de uma, sei lá, de uma empresa de manutenção de ar-condicionado. Ou seja, o mundo inteiro está ruindo para todo mundo. Então, assim, no fundo, como é que a gente encara esse momento dessa tua abordagem mais pragmática de renegociação de contratos, aonde, como a Anne colocou, está tudo ruindo? Como lidar, como navegar nesse mundo em desconstrução, vamos colocar assim? Bom, Guto, excelente colocação. Vou aproveitar e responder a tua pergunta anterior, tá? Em primeiro lugar, quando a gente tem aquela ideia de que existe uma versão minha, uma sua e a verdadeira, a gente tem que entender só uma coisa. Se a minha versão e a sua fosse a mesma, ninguém estava negociando, ninguém estava mediando, ninguém estava fazendo isso. É justamente porque a maneira que eu vejo o mundo é diferente da que você vê o mundo que nós precisamos tentar encontrar um ponto em comum. Se a gente enxergasse absolutamente tudo da mesma maneira, não faria sentido negociar, não faria mediar, não faria sentido nada disso. Nós viveríamos como se fosse uma comunidade idílica de desenho animado, porque não haveria nenhuma divergência, nenhum conflito de interesses. Então, o primeiro ponto a ser entendido aí é que quando nós vamos negociar com as pessoas é porque nós temos divergências. E aí, nós, para podermos ter uma negociação efetiva, nós precisamos encontrar convergências. Muitas pessoas, Guto, quando estão negociando, elas não resolvem as suas divergências. Isso pode fazer até com que elas consigam fechar um contrato, mas é um contrato que elas não querem respeitar. É um contrato que elas ficam pensando a toda hora como vão escapar desse contrato. Porque como elas não conseguiram chegar em pontos de convergência, elas podem ter feito o contrato porque cansaram, podem ter feito o contrato porque não tinha alternativa, mas é um contrato que as pessoas sempre querem escapar. Voltando agora para o seu segundo questionamento, já que você falou aí da minha maneira pragmática, o que acontece é o seguinte, e aproveitando o que o Marcelo tinha falado, a primeira coisa, o primeiro elemento de qualquer método sério de negociação é a conciliação de interesses. Interesses é o que as pessoas querem de verdade. Porque muitas vezes o que as pessoas dizem que querem não são interesses, são meramente posições. Posições é a exteriorização de uma vontade que muitas vezes equivale à criança que bate o pé no chão. Eu quero, eu quero, eu quero. Enquanto que interesses é o que você quer de verdade. Quando você ouve isso, parece meio dúbio. Você pensa, poxa, mas é a mesma coisa. Não é. Pergunte para uma pessoa por que ela quer algo. No exemplo do Marcelo, se ele perguntasse para as duas pessoas por que querem um sofá, uma delas diria, porque eu quero me reclinar, porque eu tenho dor nas costas, sofro do ciático. A outra pode dizer, porque tem a vista boa da TV. A solução era simples. Afastaria o sofá, você resolve para a pessoa que tem o ciático e resolve para a pessoa que quer a vista. Você teria conciliado interesses, mas as posições eram, eu quero o sofá. Se eles tivessem discutido apenas eu quero o sofá, eles nunca teriam chegado a um acordo. Mas como eles discutiram o fundamento por trás do desejo do sofá, eles encontraram convergências onde aparentava haver divergências. E só para finalizar no seu caso, eu tenho conseguido renegociar para muitos clientes vários dos seus contratos nessa crise, por uma razão que muitas pessoas às vezes não percebem. Por exemplo, o dono de um restaurante, quando ele vai negociar com o proprietário do imóvel de rua, sem ser shopping, o proprietário de rua ele quer receber o dinheiro dele. Esse é o interesse dele. E o interesse do dono do comércio é economizar, se preservar, sobreviver para quando a crise acabar. Só que, se você continuar discutindo isso, os dois nunca vão entrar em um acordo. Porque o dono do restaurante, esse dono do imóvel, precisa receber o dinheiro dele. Como é que você resolve isso? Você muda a discussão de posições para o interesse. Qual é o seu interesse real? Receber. Qual é o meu interesse real? Te pagar. Eu consigo? Não. Mas se você me despejar e tomar o restaurante agora, eu vou ficar completamente quebrado. Você vai entrar na justiça, não vai conseguir absolutamente nada. Eu não vou te pagar.
Quando a crise acabar com a depressão econômica que está vindo, você não vai conseguir alugar o imóvel, você vai perder tudo. Então, o que é melhor, dono de restaurante? Você me dá uma carência agora e eu volto a te pagar quando acabar a crise. Aí o dono do restaurante pensa depois, poxa, mas meu fluxo de caixa talvez não dê, porque o valor estava alto antes da crise. Aí você tem que procurar um critério objetivo. Por quê? Porque o que é justo para você, Guto, pode não ser justo para mim. Então, cada um tem uma ideia do que é justo. Já que a gente está falando de autoconhecimento, quando a gente vai na filosofia grega, né, perguntaram para o Trasímaco, né, o que é justiça? Ele disse que justiça é a imposição da força pelo mais forte. Para ele é isso. Para mim, isso não é justiça. Então, como cada um tem uma ideia de justiça, se a gente quiser resolver essa questão, a gente procura um critério objetivo que seja separado da subjetividade das partes. Então, como é que eu tenho resolvido para vários clientes? A gente negocia um prazo de carência de 3 meses, que é o que se espera aí o tempo do auxílio do governo para pagamento de salário, suspensão, para redução da jornada de trabalho, etc. E, ao mesmo tempo, a gente retoma o pagamento conforme o crescimento do faturamento do restaurante. Então, se o restaurante aumentou, o faturamento voltou a 30% antes da crise, paga 30% do aluguel, voltou a 70%, paga 70%, voltou a 100%, paga 100%. Porque assim a gente tem um critério objetivo que não depende da vontade das partes e mostra a honestidade do dono do restaurante querendo pagar e a boa-fé do dono do imóvel querendo receber. E com isso está indo todo mundo satisfeito, porque a crise atinge a todo mundo. Eni, eu queria provocar agora, puxar aqui um pouquinho a conversa para um outro lado, só para lembrar do assunto. Uma conversa que a gente teve, você citou a questão do ambiente de negociação, vamos chamar assim, né, de negociação, mas quando envolve saúde, quando a gente está falando de paciente, de médico, você tem até uma experiência pessoal em relação a isso, né? Queria puxar um pouco a conversa para esse lado, só para a gente abordar a transmediação, por essa perspectiva, onde você tem ali um ambiente mais sensível, né? Tem um ponto que eu acho que converge desse olhar que você vai trazer com o Emanuel, que é a questão de que as pessoas subestimam as emoções e sentimentos num momento de negociação, né? Então, eu estou jogando para um lado aí que envolve saúde e tal, que eu sei que é mais delicado, para já puxar para esse front aí que eu quero ouvir um pouco do Emanuel essa questão, né? Que às vezes as pessoas fingem que não têm emoções e sentimentos, né? Vão para uma negociação achando que estão blindadas disso, né? Que vão conseguir ignorar essas emoções, esses sentimentos. E, na verdade, a maioria das pessoas, por mais treinadas em negociação que estejam, não vão conseguir fazer uma boa gestão dessas emoções e sentimentos e vão ter que lidar com isso, né? Vão ter que lidar com essa situação. Aí, de novo, toca um pouco no autoconhecimento. Enfim, vamos puxar um pouquinho a conversa aí para esse lado aí de saúde, até se você puder compartilhar alguma questão aí de experiência pessoal tua, eu acho que vai ajudar a gente a levar para esse caminho aí das emoções e dos sentimentos. Você está falando de mim, né, agora? Isso. É porque você olha para cá e eu vejo você olhando para lá. É porque é como está o meu mosaico de vídeos aqui, desculpa. Então, eu realmente tenho uma história, e é uma história incrível, que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora também. Faz exatamente um ano, eu fui para Nova York no verão, em dezembro, para passar alguns dias, porque eu tenho uma filha lá, e para voltar aqui em janeiro e mandar a bala na transmediação. E como eu saí daqui no verão e cheguei lá no alto inverno, quando eu cheguei de volta aqui, eu fiquei dodói, fiz uma meningite terrível, bacteriana, e terminei ficando 22 dias hospitalizada, fiz um coma legal, depois eu fiz um pós-coma legal, e foi uma experiência inacreditável. Então, alguns meses depois disso, eu estava lá pisando nos meus próprios pés, reaprendendo a andar, perdi o equilíbrio, eu digo o equilíbrio físico, o equilíbrio de alma, foi tudo junto, e junto com isso foi tudo a redescoberta, não da vida, mas de uma nova vida. Porque a ideia, e tem muito a ver com o processo que a gente está passando aqui, a ideia é de que você morreu.
porque você não voltou, você não é mais o mesmo. E essa é uma ideia que, desde que começou a crise aqui, para mim, a história da suspensão que eu estava falando antes, é muito claro que tudo que vai acontecer e a crise vai passar e as coisas vão acabar, mas nunca mais vai ser do jeito que foi. E essa possibilidade de nunca mais ser o que foi, e eu sinto ela em mim, eu sinto ela na minha maneira de olhar para a vida, na minha maneira de olhar para a morte. Então, eu tenho a sensação que eu tenho quando o Emanuel estava falando agora da negociação com o restaurante e o dono do restaurante. Além de toda a negociação e de todas as técnicas que a gente tem do passado, ainda tem uma coisa nova agora. Eles também sabem da crise. E essa crise, ela hoje permeia, do mesmo jeito que, para mim, digamos assim, o coma permeia a minha vida hoje, eu vejo ele está lá. Ele é um arcabouço de conhecimento. Eu acho que, da mesma maneira, a crise que a gente está passando, ela é tão violenta. Se a gente for olhar, por exemplo, para o lado político, onde os políticos que estavam do lado de cá e agora já estão de novo, já estão do lado de lá, e aqueles outros estão... Nada mais ficou no lugar. Todas as coisas estão mudando para lugares que não eram mais conhecidos, que são lugares totalmente novos, são novas aglomerações de significado. No fundo, é disso que eu estou falando. Então, eu continuo achando e vejo isso como uma tremenda chance. Então, quando eu ouço, por exemplo, agora a negociação, agora tem um parceiro novo, a negociação se dá num novo cenário, assim como a história da doença, né? Quando você assume a doença e você assume você como paciente, fazendo parte do conflito, fazendo parte do tratamento, no fundo, e isso é uma visão da trans, todas as relações são de conflito. Quando a gente falava, por exemplo, em mediação, de que você tinha uma parte, um mediador, ou o advogado e o seu cliente. O advogado e o cliente também têm uma relação de conflito. Embora o advogado represente o cliente, existem cenas e momentos em que eles estão em conflito também. A diferença traz conflito. E todos nós somos diferentes de todos nós. Então, as relações familiares são de conflito, elas constroem a família, o próprio conflito constrói. Acho que tem que parar, né? Mas é por aí, eu sei. Não, é muito rica essa experiência aí, uma semana em coma, mais 2 na UTI, e realmente é algo que deve ser muito diferente do que algumas pessoas como eu acham que estão passando de dificuldade de um novo mundo, né? Porque assim, a gente vai desembarcar num mundo diferente, que a gente ainda não sabe direito quais vão ser as regras do jogo desse mundo, né? E a gente está tendo um período lúcido, digamos assim, né? Eu imagino quando é um coma, sabe? Quando é um coma de verdade, não é esse coma social que a gente está vivendo, né? Mas tem mais uma coisa que eu quero agregar, é a última. É de que o que eu descobri é que esse coma de verdade me iluminou que muitas vezes, a maior parte das vezes da minha vida, a gente vive em coma e não se dá conta, a gente não dá esse nome. Mas o estado, eu agora estou escrevendo um livro que se chama Minhas Ilhas de Estado Comatoso. Porque a gente tem ilhas de comas o tempo todo. Quando a gente está no automático, quando a gente está no protocolo. Você entendeu, né? Sim. Emanuel, você quer, por favor, complementar com essa questão aí das emoções e dos sentimentos? Você fala sobre 3 pontos aí importantes em relação a isso. Queria que você colocasse aí nas suas palavras. Marcelo, antes de tudo, só... Opa, a gente estava falando alguma coisa? Não. Pode ir. Vai lá. Entendi. Então, Marcelo, quando você fala dessa questão de mudança do mundo, etc., não é que vai haver uma mudança nas negociações do mundo. Isso não é o que vai suceder. Todas as negociações, quando elas se baseiam em interesse, você tem as escalas de interesses. E as necessidades que as pessoas precisam realizar estão nessas escalas de interesses. E uma das coisas que vai entrar nessa escala de interesses com mais força, mas já existe presente, são as nossas necessidades de sobrevivência e de segurança. Então, na verdade, não muda nada, elas apenas vão se tornar mais fortes. Por exemplo, se você olhar
a Bolsa de Valores de Nova York nos anos 70, as ações mais valiosas eram as que atendiam no esquema da pirâmide de Maslow as necessidades mais básicas que nós tínhamos. Empresas de comida, empresas de água, e depois vinham as empresas de construção, vinham as empresas que faziam carro, essas eram as mais valiosas, faziam geladeira, fogão. Depois, as necessidades foram mudando, as pessoas foram tendo com as necessidades para balizar seus interesses mais importantes, as sociais. Então, antes da crise, quais eram as empresas mais valiosas? Facebook, Apple. Então, o que vai acontecer só com a crise é que nós vamos ter uma volta na escala e valorizar mais as empresas que atendem necessidades básicas e necessidades de segurança, mas você não altera o esquema negocial. No que diz respeito às emoções, o que acontece é o seguinte, a gente pode ter milhões de métodos de negociar e tudo mais. Esses métodos eles têm um caráter racional muito forte. Muitas vezes as pessoas deixam de lado os aspectos emocionais. Tem gente que acha que consegue lidar adequadamente com emoções de uma negociação. Não vai conseguir lidar com todas. Você não consegue lidar toda hora com a sua fome, com a sua tristeza, com a sua irritação, com a sua saudade de alguém. Se você fizer isso e você tiver ficar pensando nas emoções do outro lado, você vai gastar o tempo inteiro de uma negociação só pensando nas emoções e não vai pensar no objeto da negociação. Ao mesmo tempo, você não pode simplesmente dizer que você não vai sentir nada na negociação. Você pode se irritar, você pode ficar cansado, você pode ficar eufórico, e tudo isso influencia. E da mesma maneira, você não pode dizer simplesmente que você vai ignorar suas emoções. Também ninguém consegue as ignorar. Então, em vez de a gente ficar se preocupando com todo o espectro emocional, os melhores negociadores, eles focam em 5 preocupações principais, que elas são as grandes definidoras de qualquer negociação. Seja uma negociação em crise, seja uma negociação em situação normal, seja uma negociação em situação de pandemia. Você tem que se preocupar com o que a outra pessoa sente em 5 aspectos. Apreciação, que é a sensação quanto ela sente naquele momento enquanto pessoa, opiniões, valores, sendo valorizada, né? Repetindo valores valorizados, se sentindo valorizada. Afiliação, o quanto ela se sente parte daquela negociação, parte da empresa que está negociando, parte do time, parte do resultado. Tá? A terceira coisa é autonomia. Nenhuma pessoa, Marcelo, gosta de ter a sua autonomia tolhida. Basta você ver como é ridículo em alguns casais quando o homem proíbe a mulher de fazer algumas coisas. Você pode perceber que aquela esposa normalmente é uma esposa triste, porque ela está sendo tolhida na autonomia dela. Da mesma maneira, cada pessoa quer ter a capacidade de tomar a sua decisão individual. Além disso, o seu status. O seu status é como seria a sua posição relativa em uma determinada sociedade, uma determinada empresa. Então, por exemplo, se você é o chefe do departamento de vendas, você não quer ser atravessado pelo júnior, porque o seu chefe mandou o júnior atravessar você. Aquilo te incomoda, te pode fazer até querer sair da empresa. E, finalmente, o seu papel. Qual é o meu papel naquele momento? Qual é o meu papel na negociação? O meu papel é de negociador, meu papel é de parte, meu papel é de uma pessoa encarregada. Quando o seu papel é desrespeitado e você não recebe crédito, você também se incomoda. Se você consegue lidar com essas 5 emoções suas e essas 5 emoções do outro lado, todas as outras, embora sejam muito importantes, elas são relativizadas, porque essas são as 5 principais emoções que você tem que lidar em qualquer negociação. Você colocou um ponto, Emanuel, que me despertou uma coisa aqui, e aproveitando que a gente está falando de autoconhecimento nessa semana do Convergência, que, no fundo, às vezes, quem é mais difícil da gente lidar é com a gente mesmo. Sem dúvida. Então, o que eu queria tentar trazer um pouco aqui, e queria ouvir vocês, que é o que a gente consegue aprender da transmediação e dessa negociação consciente a lidar com a gente mesmo, mas no sentido, seja da gente lidar com aqueles nossos hábitos que não são tão bons, sejam hábitos de preguiça, ou relacionados de não conseguir se alimentar direito, ou então a pensamentos e sentimentos que são negativos. O que a gente consegue aprender para lidar com a gente mesmo dessas técnicas de transmediação e de negociação? E só para fazer um parênteses final, até lidando nesse momento que a gente está passando agora, com questões relacionadas ao medo, à ansiedade, algumas coisas que vão brotando da gente de forma muito natural, né? O que a gente consegue aprender da transmediação e da negociação consciente? Então, eu gostaria de falar sobre isso. Eu trouxe uma figura que eu pediria que se colocasse na tela, que o Danilo disse que dava para colocar, que é a velha e a moça. Todo mundo conhece essa figura, mas eu pedi para colocar para ninguém ficar, será que eu lembro, será que eu não lembro? A ideia dessa figura é a seguinte:
a primeira vez que você viu essa figura, você viu uma velha ou uma moça. Vocês conhecem, não conhecem? Muito bem. A pessoa, quando ela vê pela primeira vez, a imagem que fica na cabeça dela, ela não consegue ver a outra. Para ela ver a outra, ela precisaria reformatar a cabeça, reformatar o olhar. Por que isso acontece? Porque elas não têm nenhum ponto comum. Diferentemente da negociação, que quer encontrar um ponto em comum e construir um ponto em comum, isso é ótimo, mas na hora do conflito, do vamos ver, não existe nada, nenhuma referência comum. O que é figura em uma é fundo da outra. Então, não tem encontro. Aliás, é por isso que se chama transmediação, porque não é uma intermediação entre dois diferentes, mas é uma trans, tem um atravessar, porque são dois mundos que não se encontram. Então, como é que você faz, você que é um adulto e que você hoje já vê as duas imagens, para você poder ver as duas, você sabe de antemão que não dá para ver as duas ao mesmo tempo. Então, para ver uma e a outra, você tem que fazer um movimento reformatando, indo de uma para outra, da outra para uma. Portanto, o espaço dessa figura, ele tem que ser muito mais amplo, porque ele tem que pegar uma dimensão que é temporal, que é do teu movimento entre uma... Eu estou sendo clara? Está claro, não está? Tá super. Tá. Então, a ideia da trans é que as pessoas, elas se encontram, como eu disse, o tempo todo em conflito, e antes de uma negociação muito mais, elas veem só uma das duas figuras. Então, o que dá para aprender com a trans, e que eu uso isso na minha vida pessoal, é que toda vez que eu vejo uma, eu digo, vamos ver como é que eu posso ampliar o meu espectro para poder ver como isso se encaixa com aquilo que eu não quero que se encaixe. E aí eu faço esse jogo de ver como é, e aí eu entro na do Emanuel, como é que dá para ganhar nos dois lados. Como é que eu posso construir um território que abarque as duas demandas ao mesmo tempo. Deu para entender? Eu poderia dar exemplos, mas não sei se cabe aqui. Mas eu descobri a transmediação fazendo uma transmediação na minha vida pessoal. E aí eu vi como dá para você se deslocar quando você abre mão daquela narrativa fechada, cristalizada, você consegue ampliar e ver que tem lugar para tudo. Quando você fala desse deslocamento, né, me lembra muito um papo que a gente teve ontem, no programa de ontem, a gente falou muito sobre narrativas, né? Eu assisti, eu lembrei que legal. também. E um ponto, uma colocação interessante foi a questão de quem ganha protagonismo nesse mundo novo, nesse mundo que a gente vai desembarcar, a gente ainda não sabe direito quando, nem como vai ser, mas acho que a certeza mais... acho que a maior certeza que eu tenho escutado da maioria das pessoas é que, com certeza, o mundo nunca mais será o mesmo, né? Já não é mais. Né? E eu acho que esse novo mundo, pensando na humanidade como protagonista, foi essa colocação interessante que a gente ouviu ontem e que ficou na minha cabeça, sobre quem é o grande protagonista, e o protagonista chama humanidade, né? E tem algumas pistas de que a gente estava indo por esse caminho, como, por exemplo, o Coringa ter sido um blockbuster, né? Ter sido um filme tão impactante, né? Porque a jornada do herói começou a se esgotar, né? As pessoas pararam de se identificar com o Batman, com o Super-Homem, e começaram a se identificar com pessoas que têm suas fragilidades, que têm um monte de problemas, que precisam ser ouvidas, que precisam de ajuda, né? Então, acho que a gente desembarca num mundo onde a humanidade, de repente, tem um pouquinho mais de inteligência emocional, né? Tentando achar uma figura, um personagem que se chama humanidade. Eu acho que esse personagem ele é um personagem que tem um pouco mais de inteligência emocional que aquele que morreu quando o coronavírus chegou, né? E se fala muito sobre inteligência emocional, mas eu acho que dá para simplificar. Eu, pelo menos, gosto de ter uma visão simplista de inteligência emocional, que basicamente é autoconhecimento e empatia, né? Acho que
você pratica a inteligência emocional quando você se entende, quando você sabe quais são os seus interesses, quando você não se perde em batalhas de posições, e quando você tem empatia de fazer esse deslocamento, que foi o gancho que deu um start na minha cabeça quando você falou, Anne, fazer um deslocamento em direção ao ego do outro, né? Ao eu do outro, né? A tentar entender como o outro pensa, qual é a sua empatia. E aí uma colocação que eu fiz um pouco para trás tem muito a ver com o como, e não como o que das negociações. Eu acho que, do ponto de vista do o que, as negociações continuam seguindo certos padrões. Agora, do ponto de vista do como, eu acho que as negociações realmente vão ganhar um novo caráter, uma nova perspectiva, e eu já percebi isso em uma ou outra negociação que eu tive que fazer. Até comentando, vou tentar negociar isso ou aquilo, eu ouvi a resposta de quem está do meu lado aqui da negociação, de, pô, mas você não vai conseguir tudo isso de prazo, você não vai conseguir tudo isso, sei lá, de desconto, vamos chamar assim. E aí, quando veio a resposta de, pô, consegui fácil, entendeu? Outra pessoa está muito mais predisposta a me ouvir, tudo bem, tem uma questão de contexto, mas eu acho que as pessoas estão começando a olhar para esse lado do autoconhecimento, de falar, pô, peraí, quem sou eu nessa história? Eu sou o lado mais forte ou eu sou o lado mais fraco? Tá, então, se eu sou o lado mais forte, deixa eu ser mais tolerante, deixa eu ser mais paciente, deixa eu ser mais flexível. Se eu sou o lado mais fraco, deixa eu pedir mais, deixa eu pedir o que eu de fato preciso, sem vergonha disso, né? Então, eu acho que nesse aspecto de, vamos chamar assim, inteligência emocional, a humanidade deve estar ganhando bastante, porque a gente ainda nem desembarcou nesse mundo novo e eu já estou sentindo uma compreensão maior, uma maturidade maior de algumas pessoas que eu tive a oportunidade aí, ou a necessidade de negociar. Pessoal, queria Marcelo, te ouvir, Emanuel. 45, vamos partir para as considerações finais aí? Marcelo, só te falar uma coisa, eu entendo suas considerações, mas assim, eu acabei não conseguindo responder o Guto, né? Então, Guto, só para deixar assim algumas coisas mais claras, até respondendo primeiro o Marcelo, jornada de herói, essas coisas, na verdade, que a gente vai voltar é ter a jornada do herói agora, certo? Agora que ela vai voltar. Talvez algumas pessoas não conheçam a história, mas o cinema americano, ele seguia a mesma lógica do cinema europeu, até a Grande Depressão. E na Grande Depressão, a American Motion Picture se reuniu e disse, nossa, nosso país está deprimido, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão sem fome, as pessoas estão desesperadas. Todo filme agora vai ter final feliz. Então, naquele momento, foi que resolveram que o filme teria a jornada do herói. Porque antes os filmes eram como filme europeu, filme arte, o mocinho morre no final, porque representa a realidade, o vilão ganha, o bandido consegue escapar da polícia, isso acabou ali no cinema americano. E isso provavelmente vai se repetir agora, porque é uma maneira de levantar os espíritos das pessoas. Além disso, Marcelo, dentro do que você colocou, não tem a ver com o como da negociação, de maneira nenhuma. Porque aconteceu que as pessoas com que você ia negociar te dão um prazo, te dão uma oportunidade, te dão melhores condições, porque é interesse delas. O interesse delas converge com o seu. Porque se você não tiver o prazo, você não tiver as condições, você não paga nada, ela não recebe absolutamente nada. Para ela é melhor receber menos e receber alguma coisa. O como não mudou. Porque a questão aqui de fundo emocional é que quando nós estamos envolvidos, com o Guto, voltando agora para o do Guto, a questão de fundo emocional é que quando a gente está envolvido, Guto, numa negociação e existem os nossos sentimentos negativos, eles afetam 3 coisas de imediato. Eles afetam a nossa forma de pensar. Você pode reparar que quando você está irritado, você deixa de fazer um negócio bom para você, só que você está irritado, você não pensa direito. Tem tanta gente que comete crimes, bate em outras pessoas, mata, grita, xinga, quebra coisas, porque quando se irrita, sobe uma tela vermelha na cara, às vezes nem lembra do que fez. Então, a emoção negativa, primeiro, afeta o teu pensamento, e da maneira que eu já coloquei, afeta também o teu comportamento. E, além do teu comportamento, afeta a tua linguagem corporal. Pode reparar, pessoas irritadas ficam de braço cruzado, elas não olham encarando nos olhos, elas suam, elas ficam vermelhas, elas se irritam, elas batem na mesa, elas têm rompantes. Então, é muito óbvio essa questão. E, por fim, as técnicas de negociação, todas elas têm toda a atenção com as duas posições das pessoas. Não é isso que elas não percebem de maneira nenhuma, que uma pessoa enxerga uma coisa de um lado e enxerga isso de outro. Isso não existe. Nenhum negociador capaz, hábil, funciona dessa maneira. Qualquer negociador hábil e capaz só é hábil e capaz se ele for altamente imbuído de empatia. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro.
É a capacidade de você olhar uma situação da maneira que o outro está olhando. Se você quer ser um grande negociador, você jamais vai ser um se você não tiver empatia. Então, treine sempre isso, que é se colocar no lugar do outro e saber como o outro pensa, o que o outro quer e o que o outro sente. Tá? Considerações finais, que eu digo para todo mundo, estou dizendo sempre nesse período, lista todos os contratos que você tem hoje, todos os negócios que você está envolvido, veja os que você pode renegociar, estude técnicas tanto formais quanto técnicas emocionais e aplique a renegociação para você garantir o seu fluxo de caixa, a sua saúde financeira e que você vai ter um dia depois de amanhã. Annie, eu considerações finais aí para a gente. Desse tamanhinho que eu já falei, quero repetir porque eu acho ela muito importante, que a gente não esqueça que quando a gente ouve de verdade o outro, ele também se ouve. Com isso eu encerro. Muito obrigado. Gutão, fecha aí, então. Depois dessa, só agradecer a presença da Anne, do Emanuel, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Acho que daquelas conversas que dá vontade de ficar mais 2 horas aqui. E queria agradecer muito, foi muito aprendizado e muito da especialidade de vocês que a gente consegue aplicar na nossa vida, não só profissional, mas principalmente na nossa vida pessoal e de como é que, como o Marcelo sempre fala, desse nosso desembarque, né? Muita reflexão para a gente. Isso aí. Muito obrigado, Annie. Muito obrigado, Emanuel. Valeu, Gutão. Tamo junto Valeu. amanhã. Gente, obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite, tchau, obrigado. Tchau.